Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos dar sequência às perguntas e respostas da mensagem número 4. E assim nós vamos aprendendo de um lado e do outro, tanto com as perguntas como com as respostas. Alguém pode, às vezes, pensar, mas essa pergunta é simples, é uma pergunta, pessoa tão ingênua, mas acontece que não, para aquela pessoa, seja quem for, é muito importante essa pergunta. Você pode também ter uma boa pergunta, para ti é boa, mas para outro ele vai dizer, que coisa infantil, mas para você é grande coisa. Então nós sempre devemos considerar e respeitar a altura de todos. Pergunta número 30. Quando você usa a expressão que se não crermos na palavra seremos separados de Cristo eternamente, se refere que a Virgem Nécia viverá eternamente, porém que estarão separadas da Nova Jerusalém, onde Cristo morará com a noiva? Aqui, aos que não têm o Espírito Santo, nascidos de novo, segundo diz a Escritura, de haver nascido de novo. Se o nascimento natural requer água, sangue e espírito, não requer todas as 3 etapas da graça, o nascimento espiritual, antes que a pessoa verdadeiramente nasça de novo? Bem, vamos olhar a resposta e assim ver o que é uma pergunta extensa, né? Absolutamente, acabei de explicar isto esta manhã, e mesmo acerca da mesma coisa. Tens que ter todas as etapas. És gerado pelo Espírito tal como é gerado um bebê no ventre de uma mãe. Mas não nasce até que receba o Espírito Santo. Isso é certo. Então nasces, não estás convertido. Estás em processo de ser convertido até este tempo. Essa é a razão pela qual todos estes grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero, não podiam ser dados a Wesley, não podiam ser dados à era que acaba de nos passar por alto, a era pentecostal. Por quê? Não era tempo. Fomos gerados agora. A pessoa de Cristo, Ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Manifestando-se em carne humana, não podia haver vindo até agora. Então, irmãos, vamos comentar aqui. O profeta nos fala sobre as 3 etapas: justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Água representa justificação, sangue representa santificação. E é o que acontece em um parto natural: água, sangue, e aquela criança, então, ela nasce, recebe o seu espírito, a vida. E uma pessoa pode ser justificada e não santificada, santificada e não justificada. Mas ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo, nascer do Espírito, sem primeiro passar por justificação e santificação. Entende? Que Deus possa vos abençoar. Daria de esticar essa pergunta, explorar melhor em outros pontos, mas já são coisas que já foram tratadas aqui. Vamos a esta aqui. Quando começar o milênio, como serão tirados da terra os incrédulos?
quando começar o milênio. Os incrédulos serão abatidos no período da tribulação, com as virgens nécias e todos esses outros. Os incrédulos e as virgens nécias, e o remanescente de Israel que há de ser tirado. Quando começar o milênio, como serão tirados da terra os incrédulos? Brana diz que eles serão abatidos, né? Pergunta número 32. Irmão Brana, quando alguém vem sobre mim, ou me pisa no dedo do pé, talvez essa seja boa. Me pisa no dedo do pé, como diz o velho ditado, meu temperamento, como posso vencer isso? Eu sei que o Senhor o terá que fazer, porém, que posso fazer eu em meu coração? Eu não quero isto. Então é um assunto pessoal, né? Não é uma questão doutrina nem nada, mas alguém que enfrenta um grande dilema com seu temperamento. Eu acho que isso toca muita gente. Muitos sofrem de uma maneira mais agressiva, outros menos, mas é algo que a pessoa tem que lidar. Olha a resposta que o irmão Brana diz. Amenize teu mau gênio com a oração. Quer dizer, amenize. Abaixa esse fogo. Amenize o teu mau gênio com oração. Então, ajuste seu espírito. Deixa isso entrar. Para começar, não creio que haja muitas pessoas nesse edifício que alguma vez tivesse mais mau gênio do que eu tinha. Eu sempre me batiam na boca e eu tinha que tomar um pouco do meu alimento com um canudo. Minha mãe, como vocês sabem, era meio índia e meu pai era um irlandês de Kentucky. E ambos tinham suficiente mau gênio para combater uma serra circular. A minha boca era golpeada todo o tempo. Para começar, eu era pequeno e eles verdadeiramente me levantavam e de um golpe me derrubavam e eu me levantava de novo e novamente uma pancada me derrubava até que já não podia levantar-me mais. Era sempre, e então, quando conseguia levantar-me, me levantava de novo e eles novamente me derrubavam com um soco. Assim, essa é verdadeiramente a forma que passei. Eu pensava, nunca poderei ser um cristão, mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida, isso fez nunca mais. Então, vamos aqui, irmãos. Talvez a gente até trata disso aqui, em assuntos de família. A primeira coisa não era um lar cristão. Era um lar violento. O irmão Brana levantava, respondia, tomava na boca, caía, apanhava e enquanto ele podia levantar, levantava até não aguentar mais. Que tipo de pessoa vai ser essa criança? Vai ser uma pessoa violenta. Mas você sabe que não é assim que se cria, não é certo? E eu pensava, nunca poderei ser um cristão. Mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida,
Isso fez, nunca mais. Uma vez ocorreu que uma mulher, eu fui cortar a luz, ele trabalhava na companhia, né, de luz, e naquele tempo eu tinha cabelo em minha cabeça, e ela disse: "Tu, idiota de cabelo enroscado." Eu lhe disse: "Mulher, você não deveria maldizer dessa forma, ó. Não teme você a Deus?" Ela disse: "Seu idiota de cabelo enroscado, se eu desejasse que alguém me falasse acerca de coisas como essas, eu não buscaria um imbecil como você, ó." Logo me chamou tal, de tal, quer dizer, xingou ele, né? Ó, se isso houvesse sido um ano antes, eu sempre dizia: o homem que bate em uma mulher não é suficiente macho para bater em um homem. Porém, eu possivelmente haveria quebrado isto aquela vez, chamando a minha mãe de um nome mau como aquele. Mas vocês sabem, nem mesmo me intrigou. Lhe disse: orarei por você. Não me intrigou. Em seguida soube que ela me havia sucedido. Em seguida soube que algo me havia sucedido. Sim, senhor. Ó, sabem, vocês vocês sabem as maldades que fiz quando era moço, brigando. Uma vez quase matei a 5 homens. Tomei um rifle carregado com 16 balas, e quando aqueles moços me bateram porque eu era de Kentucky, nenhuma outra razão, não pude nem levantar minha cabeça. Um me segurava pelas mãos desse modo e o outro de pé ali, com uma pedra na mão, e me batia na cara até me deixar inerte, desmaiado. Nada no mundo. Eles me chamavam gorducho de Kentucky, porque minha mãe, quando era jovem, por certo, se parecia a uma índia. Olhando seu retrato há pouco, e aqueles sabiam que ela era meio índia. E porque eu era de Kentucky, ela sendo uma squaw, mulher de índio norte-americano, eles me chamavam de gorducho, um gorducho de Kentucky. E eu não tinha nada a ver com isso, não podia remediar o fato de haver nascido em Kentucky. Ali, eu ia à escola e não tinha roupa para vestir, e meu cabelo caía pelo meu pescoço. E papai, mamãe pegou o casaco velho, de papai, com o qual ele se casou, e cortou e fez um par de calças para usá-las para a escola pela primeira vez. E ela me pôs um par de meias brancas e um par de sapatos de jogar tênis. E eles diziam: se não parece com o fanfarrão de Kentucky, e tudo, e isso, e então. E isso acontecia em todos os meus dias de escola. E um grupo de meninos, porque caminhei rua abaixo com alguma menininha, e lhe carreguei seus livros, eles não queriam que eu fizesse aquilo e me encontraram ali embaixo e me bateram até que simplesmente me deixaram inconsciente. E lhes disse que se simplesmente me deixasse ir, eu lhes disse que prometia que iria direto para casa. E assim que eles me soltaram, me deram pontapés 4 ou 5 vezes, me derrubaram e arranharam a minha cara toda, eu fui para casa dessa forma, atravessando o campo de Artemísia. Eu tinha um pequeno rifle Winchester 22, colocado em cima atrás da porta, e tomei e enchi aquele rifle de balas, desci direto atravessando a moita de alfarrobeira e me escondi junto ao caminho até que passaram por ali estes 5 ou 6 garotos. Simplesmente esperei até que viessem e quando estava se aproximando ali, falando, dizia: aquele kentuckiano se dará conta de onde ele está
de agora em diante, indo desse modo. Avancei com o gatilho do rifle puxado para trás. Lhes disse, agora qual de vocês desejam morrer primeiro, para que assim não tenha que ver os outros morrerem? Eles começaram a gritar. Lhes disse, não gritem, porque vão morrer todos, um por um. E me propunha a isto. E no momento começaram a gritar. E eu puxei e não disparou. A arma não disparou. Lhe coloquei outro cartucho, não disparou, não disparou. Outro cartucho, não disparava. E joguei no chão os 16 cartuchos, cada um deles sem disparar. E aqueles garotos correndo e gritando, saltavam morro abaixo e tudo. E fiquei ali depois que se foram. Quando me punham assim, intrigado, eu não podia chorar. Ria como um idiota. E de meus olhos saíam lágrimas. Agora, esse é um mau gênio. Se não houvesse sido por Deus, eu haveria sido o assassino. E tomei aqueles cartuchos e os tornei a colocar no rifle. Pou! Pou! Disparavam tão bem como sempre. Fale sobre a graça. Irmãos, que coisa maravilhosa isto, não é certo? Muito maravilhoso. Quer dizer que Deus muda. Amenize o teu gênio com a oração. Entende? Faça as coisas. Aí está o grande milagre. Eu considero isso muito mais do que qualquer tipo de cura ou que seja. É a mudança, é a transformação, é a natureza. Então você pense assim, se Deus pôde mudar o irmão Brana com um gênio daquele, se Deus tem mudado a tantos, por que não pode me mudar a mim? Pode, ele é o mesmo. E se algum dia ele fez alguma coisa por alguém, é que ele continua fazendo hoje ainda. Então, irmãos, confia em Deus. Confia em Deus e não te dê por entregue, e vença, lute, submeta-se a Deus e Deus dê lugar a Deus mais em sua vida e Deus irá te mudar. Eu creio que muitos têm testemunhos nesta linha. Eu mesmo teria muitos testemunhos nesta linha. Durante o milênio, pergunta 33. Onde estão as virgens nécias? Durante o milênio. As virgens prudentes se foram, estão na glória, né? Depois elas voltam e vão reinar o milênio aqui na terra. E onde estarão as virgens nécias? Durante o milênio estão no sepulcro. E os outros mortos não tornaram a viver por 1000 anos. Então elas estarão nos sepulcros com todos os injustos e só ressurgirão na ressurreição geral de justos e injustos. Não é certo? Então, que Deus abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos dê uma boa noite. Amém.